Nas aulas 11 e 12, estudamos o processo de erosão e também como a capacidade de transporte do rio pode afetar o transporte dessas partículas. Nas aulas 25 e 26, vimos o transporte de material em suspensão pelos rios e também as diferentes entradas antrópicas de água para os canais fluviais. Os objetivos dessa aula são conhecer o ambiente fluvial, identificar as variações de vazão no período de seca e cheia e também identificar a importância das margens nos processos de erosão fluvial. Esta imagem é da porção inferior do rio Paraíba do Sul, na cidade de Campos dos Goytacazes, região norte fluminense do Rio de Janeiro. O rio Paraíba do Sul é um dos mais importantes da região sudeste. Ele percorre cidades de São Paulo, onde ocorre sua nascente, e cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro, desaguando no estuário em São João da Barra. No seu percurso, recebe várias entradas antrópicas, como despejos industriais e agrícolas. É ainda responsável por praticamente todo o abastecimento de água potável e irrigação da região norte fluminense. Para se medir a profundidade do rio, usa-se uma corda com marcação métrica. Mede-se a altura da ponte até a linha da água. Depois, mede-se da ponte até o fundo do rio. Por diferença, temos a profundidade da coluna d'água no local. Neste período de seca, a profundidade neste ponto é de 4,20 metros. Para se coletar amostras de água em locais de difícil acesso, como de cima de uma ponte, pode ser usado um balde. Neste período, a água do rio está relativamente clara devido à menor capacidade de transporte do rio. A amostra, então, é transferida para um recipiente que é levado ao laboratório, onde será devidamente processado e analisado. Na última década, o abastecimento de água das cidades da porção final do Rio Paraíba do Sul sofreu duas grandes interrupções por causa da ação antrópica. A primeira ocorreu no ano de 2000, período de maior seca da história do rio, em parte devido ao processo Laninha. A seca extrema fez com que o rio se comportasse como uma lagoa, onde o fluxo de água era mínimo. O abastecimento da cidade de Campos foi paralisado por 3 dias, quando um bloom de algas, causado pelo excesso de nutrientes no rio, permitiu a proliferação de uma alga tóxica chamada anabena. Pare para pensar um pouco e responda: como o efeito Laninha e El Ninho podem afetar o fluxo de água na região sudeste do Brasil? A outra interrupção ocorreu em 2002, quando o abastecimento foi cortado por 10 dias devido a um derrame de 1 bilhão de litros de efluentes, ricos em soda cáustica, vindos da indústria de papel Cataguases, em Minas Gerais, o que gerou a morte de quase toda a fauna e flora aquática. Podemos observar que, em vários pontos, o despejo de efluentes domésticos e industriais são lançados sem qualquer tipo de tratamento. Infelizmente, no Brasil, apenas 10% dos esgotos das cidades são tratados. O resto é jogado in natura nos rios. Muitos desses rios têm se tornado eutrofizados devido ao excesso de nutrientes. Podemos observar que as margens do rio estão praticamente desmatadas e desprotegidas, o que facilita o processo de erosão e aumenta a quantidade de partículas possíveis de serem transportadas. Nesta região, durante a seca,
quando o volume do rio diminui drasticamente, podem ser vistos vários bancos de areia, causados pela deposição das partículas trazidas pelo rio, o que tem contribuído para o assoreamento dos mesmos. O assoreamento é um processo de deposição de sedimentos no canal fluvial, que reduz gradualmente a coluna d'água. Em períodos chuvosos, aumenta a quantidade de enchentes devido à pouca profundidade dos canais. Pare para pensar um pouco e responda: por que estes bancos de areia são formados? Porque, em geral, só são visíveis nos períodos de seca. O que é assoreamento?